Eleições 2026. Mais de 158 milhões de brasileiros vão às urnas no Brasil. União Europeia multa a AliExpress em 550 milhões de euros. Bloco acusa a plataforma de vender produtos proibidos. Pedágio do trecho norte da BR-101 deve ser reajustado. A NTT e Arteris fazem mistério sobre novos valores. Andy Burnham toma posse como premier do Reino Unido. Novo governo promete plano de 10 anos para o país. Heróis acima de tudo. Los Hermanos lamentam derrota na final da Copa do Mundo. E ainda, Espanha é bicampeã mundial. Torcida vai às ruas celebrar a conquista do título. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, a partir de agora iniciamos mais uma semana juntos aqui no Pix News. E eu convido você para, a partir de agora, então, conferir mais uma edição do programa nesta segunda-feira, 20 de julho, dia do amigo, dia da amizade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, agora no horário de Brasília, 8h14. E depois de dias de calor acima da média, uma frente fria muda o tempo em Santa Catarina. A Defesa Civil alerta para temporais entre terça e quarta-feira com risco de chuva intensa, rajadas de vento, granizo e alagamentos, principalmente no oeste do estado. Na sequência, as temperaturas caem de forma significativa. Mais detalhes com a meteorologista da Defesa Civil de Santa Catarina, Nicole Reis. Depois de alguns dias de tempo firme, a instabilidade retorna aqui para Santa Catarina ainda no início desta semana. Entre a terça e a quarta-feira, a chegada de uma frente fria traz condições para temporais em todas as regiões, acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Mas os temporais mais intensos são esperados entre o oeste e áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, esse sistema se afasta e o tempo fica firme, mas a instabilidade retorna na sexta-feira. E o calor continua até a chegada da chuva, então na terça-feira nós devemos ter temperaturas elevadas durante a tarde, na casa dos 30 graus em diversas regiões aqui do estado e podendo inclusive passar dos 30 em regiões do litoral norte. Já na quarta e na quinta-feira, os termômetros diminuem. As temperaturas não passam dos 20 graus e na sexta-feira a sensação de frio retorna, com temperaturas em torno dos 10 aos 15 graus pela manhã e sem subir muito no período da tarde. Um motorista morreu depois que o carro foi atingido por um trem no início da tarde desta segunda em Califórnia, no norte do Paraná. As imagens registram o momento do acidente na passagem de nível que dá acesso a uma estrada rural. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo foi arrastado por cerca de 200 metros e a vítima morreu no local. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram na ocorrência e as causas do acidente serão investigadas. Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta com eletrônicos, insumos para medicamentos e equipamentos hospitalares de origem estrangeira. A carga é avaliada em cerca de 20 milhões de reais. A apreensão ocorreu na tarde desta segunda-feira na região de Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. A carreta foi localizada após um trabalho de monitoramento e troca de informações entre equipes da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Durante a fiscalização, os policiais encontraram centenas de caixas com produtos importados escondidos na carroceria. Entre os itens estavam 900 smartphones de uma fabricante norte-americana, 832 aparelhos de uma empresa sul-coreana e mais de 2.500 relógios inteligentes. A carga também incluía 7 pallets de suplementos alimentares, 4 pallets de insumos químicos usados na fabricação de medicamentos e 2 equipamentos para exames oftalmológicos. Cada aparelho está avaliado em cerca de R$150 mil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os produtos entraram no país de forma irregular. Parte da carga configura contrabando
quando a importação é proibida ou depende de autorização da Anvisa. Outra parte caracteriza descaminho, crime relacionado à entrada de mercadorias sem o pagamento dos tributos devidos. A carreta e toda a mercadoria foram encaminhadas para a Polícia Federal em Itajaí. Depois, os produtos serão destinados à Receita Federal. A estimativa é que a apreensão represente um prejuízo de aproximadamente 20 milhões de reais para o esquema de comércio irregular investigado. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje os dados do eleitorado brasileiro para as eleições deste ano. Mais de 158 milhões de pessoas vão estar aptas a ir às urnas em outubro. No dia 4 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O crescimento de quase 2.300.000 novos eleitores representa um aumento de 1,46% em comparação com o pleito de 2022. Entre as regiões do país, o Norte apresentou maior crescimento proporcional, passando de 12.560.000 eleitores em 2022 para 13 milhões em 2026. Com isso, a região passou a concentrar 8,26% do total de eleitores do país. O Centro-Oeste também registrou crescimento acima da média nacional e agora representa 7,56% do eleitorado brasileiro. O Nordeste ultrapassou a marca de 43 milhões de eleitores, com aumento de 2,69% em relação a 2022, e passou a concentrar 27,42% do total nacional. No Sul, o acréscimo foi de 302 mil eleitores, totalizando 22.800.000 pessoas aptas a votar. A região representa 14,40% do eleitorado brasileiro em 2026. Já o Sudeste, apesar de continuar concentrando a maior parcela de eleitores do país, registrou leve redução no período. O total passou de 66.700.000 para 66.300.000 eleitores, uma queda de 0,56%. A participação da região no total nacional recuou de 42,64% para 41,78%. Os dados também confirmam a manutenção do eleitorado majoritariamente feminino. As mulheres representam mais de 52% do total de pessoas aptas a votar no país. A análise por faixa etária revela um eleitorado mais concentrado nas idades adultas e o crescimento da participação feminina entre os mais velhos. Em 2026, o maior grupo é o de pessoas com idade entre 40 e 44 anos, que representa 10,08% do eleitorado brasileiro. Entre os mais jovens, com 18 anos ou menos, o cadastro das eleições de 2026 reúne 13.571.000 eleitores, o equivalente a 2,25% do total nacional. O número permaneceu praticamente estável em relação às eleições gerais de 2022, quando havia 4.170.000 jovens nessa faixa etária. Eleitoras e eleitores que estiverem fora do município onde votam no dia da eleição vão poder pedir a transferência temporária do local de votação. O prazo começa hoje e vai até o dia 20 de agosto. O pedido pode ser feito pela plataforma de autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. A transferência temporária permite votar em outro município, desde que seja uma capital ou uma cidade com mais de 100 mil eleitores. Quando a mudança for dentro do mesmo estado, o eleitor poderá votar em todos os cargos. Já em outro estado, a votação será apenas para presidente da República. A medida também vale para outros grupos previstos pela Justiça Eleitoral, como pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, moradores de assentamentos rurais e pessoas em situação de rua. Quem vai trabalhar na organização das eleições, como mesários e equipes de apoio, tem até 28 de agosto para solicitar a transferência temporária. Eleitores que estiverem no exterior no dia da votação não podem utilizar o voto em trânsito. A
Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e também a Artérias Litoral Sul, que é a concessionária do trecho norte da BR-101 em Santa Catarina, devem anunciar em breve os novos valores do pedágio. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Tiago, a pergunta que não quer calar, já se sabe aí o valor devido desse novo preço? Bem-vindo, boa noite. Olha, ano eleitoral, ninguém quer falar em reajuste, ninguém quer falar em aumentar preço. E a ANTT, vinculada ao governo federal, governo Lula, que tenta a reeleição, está aguardando as 7 chaves porque autorizou já esse reajuste extraordinário, além do comum, que sempre tem todos os anos, a gente sempre noticia aqui, tanto a CCR, trecho sul, quanto a Artérias Litoral Norte, trecho norte, sempre tem. Mas o valor ainda eu não sei. Se eu soubesse, olha, eu teria dado um furo de reportagem hoje. Boa noite para você e toda a nossa audiência qualificada. Mas vem comigo que eu trago mais detalhes. É porque é um mistério sobre esse reajuste aí da Artérias Litoral Sul e eu explico. Esse é o assunto da vez em termos de rodovias aqui no estado. Passamos aí uma semana de sufoco, como a gente noticiou aqui, com o caos em Laguna. No trecho sul, agora os olhos da imprensa catarinense se volta ao trecho norte da rodovia federal, já que, como previsto em contrato, é época do tradicional reajuste da Artérias. Até aí tudo bem, faz parte do processo, é o preço que se paga ao pedagiar o trecho, tem que aumentar o pedágio. Mas o problema é que nem a concessionária, nem a ANTT divulgaram os valores e por que a necessidade de divulgar? Se você me perguntar, eu vou responder. Bom, primeiro, porque é uma rodovia pública. A Artérias presta um serviço num trecho de uma rodovia pública federal. Segundo, que tudo indica que a conta final será alta. Então, em mais uma dúvida, por que não divulgar se a gente precisa ter transparência se tratando de órgão público? É que a agência federal, essa ANTT, reconheceu por meio de uma deliberação do último dia 10 de julho, agora, portanto, a recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão da rodovia. É isso mesmo. Com isso, meus amigos, ficam autorizadas revisões extraordinárias das tarifas do pedágio, com o patamar aí de 19,43% sobre o valor da variação. Não quer dizer que o pedágio vai reajustar tudo isso, mas é esse patamar, esse índice estabelecido nessa deliberação, que foi provocada pela Artérias. A Artérias é que pediu para a ANTT essa revisão e a ANTT deu ok. Aliás, tudo que a Artérias pede, a ANTT sempre abona. Agora resta saber quanto que será esse reajuste, já que os atuais R$ 5,70, o preço médio para automóveis, receberão o reajuste do IPCA, ou seja, a inflação dos últimos 12 meses, mais o reajuste extraordinário da tarifa do pedágio aprovado pela ANTT. Ou seja, mais uma vez, aquela velha pergunta retórica, quem pagará a conta? Somos nós, os usuários. Olha, procurada, a Artérias, que é a concessionária, se limita a dizer que o reajuste é previsto em contrato. Isso aí a gente já sabe. E a ANTT informou que prepara a nova tabela de tarifas que em breve será publicada no Diário Oficial da União. Peguem o celular, o smartphone e anotem aí no bloco de notas. Vai ser o assunto dos próximos dias. Vai ser o assunto do momento. Vai ser o assunto, a bomba de julho. Vai repercutir a base aliada ao governador Jorginho Melo, os pré-candidatos que logo já serão candidatos, as convenções começaram hoje, né? Prazo legal. Vão usar esse argumento porque o reajuste não será baixo. Esperamos, né, que isso seja revisto, não é o momento. O consumidor não está tendo o reajuste salarial a contento, ou seja, que consiga alcançar esse aumento. E aí, André, audiência, haja paciência. Mais uma tarifa sendo aumentada e mais uma autorização dos órgãos competentes empurrando a responsabilidade, infelizmente, para o lado mais fraco dessa balança ou desse puxar de cordas aí, que somos nós
que é o consumidor, o usuário, que já paga um combustível caro, já paga um IPVA, os impostos dos seus veículos, sejam eles caminhões, veículos de carga, né, e os automóveis, e aí agora também tem que ter um reajuste do pedágio, infelizmente. A gente sabe que a rodovia pedagiada ela é melhor de se transitar, não há dúvida sobre isso, mas a gente fica sempre com o pé atrás nessas ações controversas da ANTT. A gente falou isso semana passada sobre a ponte Anita Garibaldi e agora mais uma incongruência. Se é um órgão público, se está prestando serviço para o público, para o cidadão que paga os impostos, inclusive paga o salário dos servidores que lá estão, por que não vir a público já dizer aprovamos, o cálculo é esse, vai ser isso e tudo certo. Claro que eles sabem que vai repercutir negativamente, é por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui. Exatamente, até porque reajuste a gente sabe que faz parte, uma hora ele vai vir, mas o que a gente quer é transparência. Isso aí. Boa noite a todos, a gente volta a se ver lá na quarta-feira, que está quase chegando. É isso aí, até lá. Até. Obrigada, Thiago. Agora intervalo e você vai ver a seguir. União Europeia multa AliExpress em 550 milhões de euros e o bloco acusa a plataforma de vender produtos proibidos. Novo premier assume governo do Reino Unido e promete plano de 10 anos para o país. E ainda mais de 1 milhão vão às ruas em Madrid para receber os campeões da Copa do Mundo. Voltamos em instantes. Ô, amigão, vai me dizer que você tem coragem de encostar a cabecinha com essa tranquilidade. Não lembro que você instalou aquela caixinha ali não, meu amor? Pode até parecer que você comprou em site confiável. Mas, ó, não é legalizado, né? Tá tranquilo ainda de encostar a cabeça no travesseiro? Deitar com a cabeça tranquila é bom demais. Pirataria não é legal. Somos uma indústria que aquece a economia brasileira em mais de 400 bilhões de reais. Somos um setor que gera 430 mil empregos. Cada real investido aqui gera mais de R$8 na economia nacional. Uma atividade do nosso país que é admirada no mundo todo pela sua criatividade. Nossa indústria se chama Publicidade Brasileira. Publicidade Brasileira, a indústria que movimenta todas as outras indústrias. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Estamos de volta agora às 8h31. Você confere alguns destaques internacionais. A União Europeia endureceu nesta segunda-feira a ofensiva contra as plataformas chinesas de comércio eletrônico ao aplicar uma multa recorde ao AliExpress por violações das regras do bloco. A multa aplicada chega a 550 milhões de euros, cerca de 3,2 bilhões de reais, à plataforma chinesa de comércio online AliExpress, subsidiária da gigante Alibaba, por permitir a venda de produtos ilegais no bloco, como brinquedos proibidos e roupas falsificadas. Trata-se da multa mais alta imposta por Bruxelas desde a adoção da Lei de Serviços Digitais em 2022. O AliExpress acaba de receber uma multa de 550 milhões de euros por violar a lei dos serviços digitais. O AliExpress não avaliou nem mitigou os riscos de produtos ilegais serem oferecidos em seu marketplace.
Para vocês terem uma ideia, a própria empresa informou que só no ano passado, quase 15 milhões de produtos ilegais foram recomendados a usuários na União Europeia. A empresa declarou que não concorda com a decisão emitida nem com a multa desproporcional, que não refletem os princípios estabelecidos ou as medidas significativas e proativas implementadas, sem informar se vai recorrer da decisão. A sanção obriga o site a apresentar no prazo de 3 meses medidas destinadas a cumprir a Lei de Serviços Digitais, sob pena de multas periódicas. Em maio, Bruxelas já havia imposto uma multa de 200 milhões de euros, mais de 1 bilhão de reais, à Temu, outra plataforma chinesa muito popular na Europa, pelos mesmos motivos, medida contestada pela empresa. A União Europeia vem endurecendo há meses as normas para proteger o mercado frente a uma concorrência chinesa frequentemente considerada desleal. Outra plataforma de vendas de origem chinesa, a Shein, também está na mira de Bruxelas. Andy Burnham assumiu oficialmente o governo do Reino Unido. O novo premier prometeu um plano de 10 anos para recuperar o país. Keir Starmer se despediu nesta segunda-feira do número 10 de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico, no centro de Londres. Ele anunciou a renúncia em 22 de junho, menos de 2 anos após a vitória eleitoral, depois dos péssimos resultados nas pesquisas e da derrota sofrida pelo Partido Trabalhista nas eleições regionais e municipais de maio. Muito aplaudido pelos presentes, entre eles membros do gabinete, Starmer concedeu um breve discurso à imprensa em que se disse orgulhoso do trabalho à frente do governo. Na sequência, Starmer se dirigiu ao Palácio de Buckingham, onde se encontrou com o rei Charles III, a quem entregou oficialmente a renúncia. Andy Burnham, novo líder do Partido Trabalhista, também esteve na residência oficial do monarca britânico, que o encarregou de formar o novo governo. Já diante do icônico número 10 de Downing Street, o antes chamado Rei do Norte, uma referência ao passado como prefeito da Grande Manchester de 2017 até o mês passado, Andy Burnham anunciou um plano de 10 anos para reconstruir o Reino Unido. Later this year, I will bring forward. Ainda este ano apresentarei um novo plano para o Reino Unido. Um plano de 10 anos, traçando um caminho do ponto em que estamos até agora, até onde acredito que todos queremos que o Reino Unido esteja. De onde quer que venhamos, qualquer que seja o partido que apoiemos. O plano vai incluir, entre outras medidas, uma reforma do sistema educacional, a reindustrialização, a construção de moradias populares e o compromisso de erradicar o fenômeno das pessoas em situação de rua no país. O líder trabalhista também prometeu agir para oferecer algum alívio às pessoas e ajudá-las a enfrentar o custo de vida e garantiu apoio de 100% ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no conflito com a Rússia. A polícia de Nova York prendeu um homem nesta segunda-feira por começar um incêndio na frente de um prédio onde ficam escritórios federais da imigração dos Estados Unidos. Nas redes sociais, o diretor do FBI, Kash Patel, disse que um indivíduo havia detonado um dispositivo incendiário em frente ao número 26 da Federal Plaza, em Nova York, e estava sob custódia. Patel ainda afirmou que 2 pessoas sofreram ferimentos leves e que a Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Terrorismo do FBI está investigando o incidente. O edifício abriga tribunais de imigração e o Escritório Regional de Nova York do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, agência responsável por implementar a ampla política anti-imigração do presidente Donald Trump. E o bicampeonato mundial da Fúria encheu a Espanha de orgulho e Barcelona explodiu logo após o apito final, que confirmou a vitória por 1-0 sobre a Argentina na Copa do Mundo.
Foi sofrido, foi rorro, foi na fúria e no final o grito foi um só. A Espanha venceu a Argentina na prorrogação por 1-0 e garantiu a segunda Copa do Mundo de sua história. Em Barcelona, a festa explodiu com a confirmação da vitória. Foi incrível, eles aguentaram firme como campeões. Nos fizeram sofrer, sofremos. Mas a Argentina sofreu ainda mais e estavam com um jogador a menos. Eu tinha dito que Fernando marcaria aos 85 minutos. Sofremos um pouco mais, mas o gol decisivo da partida finalmente saiu. Estou muito feliz. Em 2010, na África do Sul, o título também veio por 1-0 na prorrogação, só que contra a Holanda. A Espanha se tornou a primeira seleção a conseguir o bicampeonato neste século. E os hermanos sentiram o baque da derrota para a Espanha, mas não largaram a mão da seleção. No Obelisco de Buenos Aires foi grande o reconhecimento pela campanha na competição. A pancada foi forte e dupla. A Argentina perdeu a Copa do Mundo e viu o Lionel Messi superado na artilharia da competição por Kylian Mbappé, que terminou com um total de 10 gols, 2 a mais que o craque argentino. Apesar da tristeza e do frio, em Buenos Aires a torcida não largou a mão dos ídolos após a derrota por 1-0 para a Espanha na prorrogação. Estamos tristes por não termos vencido, mas também felizes porque esta seleção deu tudo de si, e até mais. Eles são muito talentosos, brilhantes. Messi não pode deixar que essa seja sua última Copa. É uma honra tê-lo como jogador e como pessoa. Além do que faz em campo, ele é um ser humano excepcional. A seleção nos proporciona a maior alegria. Nos últimos 4 anos, a maior alegria que tivemos foi quando a seleção estava jogando. Eles nos deram tudo. Bem, continuamos aqui. Perdemos, mas continuamos aqui. A seleção é isso. Partiu meu coração, mas é o que traz alegria às pessoas. A alegria mesmo tendo perdido. As pessoas continuam felizes. Estão felizes porque chegamos à final e demos tudo o que tínhamos. Eu também estou feliz com isso. Em meio à tristeza no entorno do Obelisco, a esperança sobre Messi desistir da aposentadoria, pelo menos até 2030, insiste em se manter viva. Que vem a próxima Copa. E a fúria já está em casa. Um mar de torcedores espanhóis lotou as ruas de Madrid nesta segunda-feira para receber a seleção campeã do mundo. Mais de 1 milhão de pessoas foram ao coração da capital para ver de perto os jogadores da Fúria em um desfile de ônibus aberto. Imagens divulgadas pela Federação Espanhola mostram os campeões do mundo festejando a conquista do bicampeonato mundial após a vitória por 1-0 contra a Argentina. Um dos comandantes da festa foi o astro Lamine Yamal, que apontou para um cartaz escrito Gavi versus Parede, a luta do ano, em referência à briga entre os dois jogadores no apito final da decisão. Outro que liderou as comemorações foi o atacante Borja Iglesias, que deu uma de DJ. E claro que não podia faltar ela, a taça de campeão. Mesmo com o forte calor do verão europeu, os torcedores celebraram eufóricos, agitando bandeiras da Espanha e vestindo camisas da seleção. O destino final do desfile é a Praça de Cibeles, onde fica a Prefeitura de Madrid. Mas se depender dos jogadores ou da torcida, a comemoração não deve terminar tão cedo. Parabéns para a Espanha, acabou a Copa 2026, que venha 2030 e que o Brasil faça valer o Hexa em 2030. Nossa torcida com certeza será para a seleção brasileira. Pix News fica por aqui, nossas reportagens e esta edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.